Muito provavelmente você está se perguntando, será que tem necessidade de já no começo do ano eu começar a me preocupar com leitura obrigatória na FUVEST? Vamos lá, pensando que na FUVEST, na primeira fase, você vai ter em média 18 perguntas de português, de linguagens que agora se chama, né? E que englobam também questões de literatura. E sabendo que na segunda fase você vai ter um dia só de português e que nessa prova de português você vai ter 5 questões de literatura, cara, eu acredito que com essas informações fica bem claro que realmente logo no início da nossa aprovação a gente precisa sim se preocupar com leitura obrigatória. E eu entendo isso porque obviamente quando a gente pensa em FUVEST, o nosso foco já vai literalmente para matemática, física, português, essas matérias que realmente dão uma dor de cabeça maior. Mas é justamente por isso que você deve já, logo no início da sua preparação, começar a ler os livros da leitura obrigatória. Mas por quê? Pensa aqui comigo. Imagina que você, ao longo do seu ano, você foi procrastinando, você foi deixando a leitura obrigatória mais para o final do ano, e aí chegou faltando 3 meses para a prova. E aí o que acontece? Você já está um pouco ansioso porque você está tendo matérias mais difíceis em matemática, física, a prova está chegando, e aí imagina que além de tudo isso, você agora tem que lidar com uma lista de 9 livros que você ainda nem começou a estudar. Então pensando justamente nisso, eu acredito com toda certeza que a melhor forma de você estudar literatura é justamente você começar lendo os livros logo no início do ano. Por quê? E aqui nesse canal eu tenho proposto a você começar a se preparar na FUVEST, para a FUVEST, no máximo em fevereiro. Por quê? Pensa comigo. Você começou a se preparar no mês 2. A prova ocorre geralmente em novembro, mês 11. Então vamos supor que você vai terminar todas as matérias e você vai sim conseguir terminar tudo até outubro no máximo. Significa que do mês 2 até o mês 11 você tem 9 meses de preparação intensa para a FUVEST. Pensa comigo, você tem 9 meses e você tem 9 livros da leitura obrigatória. O que você pode fazer? Exatamente isso. Você pode distribuir um livro por mês. E por que isso é muito bom? Cara, você vai conseguir trabalhar bem cada livro da leitura obrigatória. E como que você faz isso? Se você realmente se dedicar todos os dias 40 minutos, você não precisa mais do que isso, porque justamente você está dando bastante tempo para conseguir entender cada uma das obras. E aí beleza, nós já sabemos então que são 9 livros, você vai dedicar um mês na leitura de cada livro, e agora como que eu faço isso na prática? Nunca comece a ler um livro da lista antes de ver uma análise da obra. Por quê? Vamos lá, a gente sabe que os livros que caem na FUVEST não são aqueles livros de entretenimento. Obviamente eles têm um enredo, um contexto, mas o fato é que esses livros eles são mais complexos de entender. Ou seja, se você pegar no seco, sem ter visto nada sobre o autor, sobre a escola literária que pertence àquele autor, se você ainda não teve nenhuma noção do enredo, dos personagens principais, do contexto geral, pode ter certeza que você vai levar um tempo muito maior para de fato entender o que está acontecendo naquela obra. Então, primeiro ponto é, sempre antes de começar a ler um livro da lista, você primeiro deve ver uma análise daquela obra, porque isso vai te economizar muito tempo e você vai conseguir realmente absorver aquele livro, que é o que importa para a sua prova. E o segundo ponto é, saiba dividir a sua leitura. Como assim? Quando a gente pensa em obras literárias, a gente pode pensar em 3 tipos de livros que caem na lista. Eles são romance, conto e poemas. Muitas vezes as obras ficam orbitando nessas 3 categorias: romance, contos e poemas. Quais são os livros mais complexos de entender? Com certeza os livros de poemas. Na FUVEST que eu fiz, quando eu entrei na faculdade, que foi a FUVEST 2023, eu me lembro que na segunda fase caíram questões muito específicas de textos do Gregório de Matos, poemas muito específicos. Então, com certeza, até a interpretação de poemas acaba sendo mais complexa. Então, os mais complexos são os poemas, depois os contos,
Como assim conto? Conto é uma história simples, é uma história pequena, sim, mas a questão é que em um livro você vai ter vários contos e você não sabe qual conto que a prova vai te perguntar. Lembrando que a FUVEST, ela tem dado cada vez mais ênfase e importância para essa parte de humanas. Agora, linguagens, a gente pode esperar uma análise até mais profunda. Então pensa que em um livro você vai ter vários contos. E por último você tem os romances, que eu considero são os mais simples. Por quê? O romance, ele é mais longo até mesmo no número de páginas. Isso significa o quê? Que você vai passar mais dias tendo contato com aquela obra. Ou seja, já vai ser natural que você consiga memorizar mais os personagens. E por que eu tô falando isso? Porque eu te recomendo fortemente a organizar a sua leitura da seguinte forma. Comece o seu ano com os romances. Depois que você lê os livros de romances, o que você vai fazer? Ler os livros de contos. Por quê? Em um livro você vai ter vários contos. E aí, imagina que você pegou um livro e nesse livro tem 5, 10 contos diferentes que seja, só que você viu lá em março. Imagina, se você viu esse livro lá em março, imagina até o dia da sua prova, novembro, dezembro, vai ser um tempo muito longo. Então é muito melhor que você comece com romances, depois os contos, e por último, os poemas. Por quê? Os poemas são com certeza os mais complexos de você entender, porque tem uma linguagem lírica, é bem dificinho de entender realmente muitas vezes. E aquela lógica simples. Se você vê os poemas mais perto da prova, é muito mais provável que na sua mente aqueles poemas estejam muito mais frescos. E lembrando que na primeira fase, realmente, talvez algumas questões de literatura não sejam tão específicas, mas eu te garanto, na segunda fase, eles têm cobrado alguns pontos bem específicos de poemas. E o ponto é, você precisa ler em sua totalidade todas as obras. Começo do ano, você vai começar com os romances, porque eles são mais simples de você guardar, ter um enredo maior, você vai passar mais tempo com eles, consequentemente você vai guardar mais facilmente os personagens, o enredo. Depois você vai para os contos. Como tem várias histórias no mesmo livro, é mais legal que você esteja um pouco mais próximo da prova, porque isso vai conseguir ficar um pouco mais guardado na sua mente. E por último, você vai ler os poemas, porque são os mais complexos e é muito bom que você chegue na sua prova tendo muito fresco essas obras de poema. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Aqui no canal eu já tenho uma análise completa de matemática, agora de literatura, e eu vou continuar fazendo essa saga por todas as disciplinas. Então não deixe de seguir esse canal, de ativar o sininho, porque eu tenho certeza que aqui você vai aprender muito e conseguir arrebentar na prova da FUVEST 2026. Até a próxima!